Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, hoje, infelizmente, o nosso culto, ele não é ao vivo, está sendo um culto gravado, porém, nada nos impede de investirmos e dedicarmos esse tempo para louvor, para a glória do nosso Deus. Infelizmente, por causa dos últimos acontecidos, a gente não pôde estar ao vivo juntos, mas nós podemos, nesse tempo, separado por Deus, preparado por Deus, para louvarmos, para abrirmos a Santa Palavra e estudarmos sobre a respeito de Deus. Convido a você a se desligar de tudo nesse momento e concentrar aqui nesse tempo de culto, de louvor, que possamos juntos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. No Salmo de número 50, lá no versículo 15, o Salmo de número 50, no versículo 15, diz: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. É o Senhor falando, no dia da tua angústia, se você me invocar, se você me buscar, eu irei te livrar, e você, por causa disso, vai me louvar e vai me glorificar. Louvado seja o nosso Deus, que ouve a nossa oração, que atende o nosso clamor. Tantas coisas Ele tem feito por nós, e nesses tempos difíceis, nesses tempos de quase sem esperança, como é bom saber que o nosso Deus, Ele está pronto para ouvir o nosso clamor, e mais do que ouvir, Ele irá nos salvar, Ele irá nos livrar, e cabe a nós simplesmente a louvar e engrandecer o nosso Deus. Eu convido a você, agora neste momento, a louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, que esse primeiro cântico me derramar. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Pai, nós nos derramamos, nos entregamos perante Ti,
Reconhecemos que o Senhor é Deus poderoso, reconhecemos que precisamos de Ti a todo tempo. Obrigado, ó Deus, porque como nós lemos, quando nós invocamos ao Senhor, quando buscamos ao Senhor, o Senhor nos livra nos momentos difíceis e enche o nosso coração, enche a nossa boca de louvor e gratidão. Aceite, ó Deus, o nosso culto nesta noite, nesse dia. É em seu nome que oramos agradecidos. Amém. Vamos cantar o próximo cântico que fala do amor de Deus. Nós nunca, jamais saberemos o preço que foi pago por Jesus na cruz, em seu e meu lugar. Meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Irmãos, indo então para a nossa mensagem deste dia, nós vamos dar continuidade à nossa série de 24 horas, o tema, onde nós, através do evangelista Lucas, nós vamos estudar os últimos momentos do Senhor Jesus aqui na terra. É interessante que Lucas, ele escreve tanto o seu evangelho como o livro de Atos para o Teófilo, a fim de que o Teófilo tivesse um conhecimento organizado, estruturado da vida do Senhor Jesus aqui na terra e de como a igreja, como o evangelho se expandiu através
dos apóstolos. Então, Lucas, ele tem como o seu público-alvo atingir os gentios, enquanto Mateus, ele escreve para os judeus, Marcos está escrevendo para o público romano, Lucas agora ele vai escrever para os gentios. E Lucas, ele tem esse papel de um historiador, alguém que entrevista as pessoas, aquele que pesquisa, como já dissemos, para trazer um trabalho bem documentado, um trabalho fiel para o Teófilo. E hoje nós vamos estudar, o tema da nossa meditação seja feita a tua vontade. E para o texto, será o Evangelho de Lucas, capítulo 22, dos versículos 39 até o 46. Lucas 22, dos versículos 39 até o 46. Diz assim o texto: E saindo, foi como ele de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos orar mais uma vez. Pai, te agradecemos pela tua palavra, a hora lida neste dia, palavra viva, palavra que nos transforma, que nos ensina. Pedimos a Deus que o teu Santo Espírito, através desta palavra, nos molde a aparência de Cristo Jesus, que possamos ser mais parecidos com Jesus, principalmente que a nossa oração seja a mesma de Cristo, pedindo para que a tua vontade se cumpra em nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo que fazemos. Amém. Irmãos, na semana passada nós estudamos sobre a ceia do Senhor, sobre como Jesus ele vai transformar a Páscoa e todos os seus elementos agora na ceia, em dois elementos, pão e vinho. E depois daquele momento de celebração, de ensino, onde Jesus estava passando ali aos seus discípulos o que iria acontecer com ele na cruz e o que isso significava no relacionamento deles com Deus, Jesus tem uma conversa ainda com seus discípulos, onde eles estavam perguntando quem deles era o maior, eles ainda não estavam entendendo o que era servir, o que era ser um discípulo de Jesus. Pedro é avisado que ele iria trair Jesus, e Pedro diz: não, jamais irei traí-lo, mas mesmo assim, Jesus o exorta dizendo que sim, ele iria trair. E depois de todas essas conversas, todo esse momento, nós vamos ver que Jesus ele caminha para o Getsêmani. É interessante que Lucas, ele fala que Jesus caminha para o Monte das Oliveiras, porém quando nós lemos nos outros dois evangelhos, tanto de Mateus como de Marcos, nós vamos ver que o lugar ali do monte é o jardim do Getsêmani, um jardim que ficava localizado na parte ocidental ali do ribeiro de Cedron, um jardim que ficava de frente ao Monte Moriá. Esse monte era um monte que ficava em frente com o templo, né? O Jerusalém, como os irmãos sabem, lá dos Salmos que a gente canta, Jerusalém ela é rodeada de montes, né? Então Jesus está ali naquele Monte das Oliveiras, num jardim muito bonito. E é interessante que, como nós lemos ali no versículo 39, a esse lugar Jesus tinha o costume de ir orar. Como de costume, Jesus vai até aquele jardim, vai até aquele lugar para orar. Quando nós vemos na vida de Jesus, no seu ministério, a oração é algo constante. Veja bem que Jesus faz isso com o propósito de nos ensinar a orar. Jesus o tempo todo está orando, ora sozinho de madrugada, ora ele está orando antes de algum milagre, ou ele está orando durante algum sermão, algum ensino. E a gente aprende com Jesus a necessidade e a importância
da oração em nossas vidas. Aliás, no Evangelho de Lucas, nós encontramos a parábola do juiz iníquo. Essa parábola do juiz iníquo é uma parábola onde Jesus vai dizer a importância de orar sem desanimar, de orar sem esmorecer. Então Lucas ele traz agora um relato do que está acontecendo dentro desse jardim, num momento onde Jesus estava ali em oração. E daí nós sabemos que orar é muito mais do que falar com Deus. Aliás, a gente ensina isso para as crianças, né? Que oração é falar com Deus, né? Cruzar os dedinhos, fechar os olhos, abaixar a cabeça e falar com Deus. Sim, oração é falar com Deus. Mas para nós, que já estamos um pouquinho maiores, a gente pode entender que oração é muito mais do que isso. Oração é estar na presença de Deus. Oração é estar num lugar privilegiado, que é a presença do nosso Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, orai sem cessar. Isso não significa que você tem que estar com seus dedos cruzados, com a cabeça baixa, falando o tempo todo sem parar, não. Mas esteja na presença de Deus o tempo inteiro. Busque o tempo inteiro estar em intimidade, conversando com Deus, buscando ouvir a palavra de Deus. Isso é a oração. E a oração é uma arma extremamente importante para o discípulo de Jesus, para um cristão. Sim, não há lugar mais perigoso do que se estar, como diz o evangelista Simon, que estar longe da presença de Deus. E é através da oração que nós podemos conhecer a presença do Senhor. E é através da oração que nós podemos orar como o Senhor Jesus ora, dizendo, Pai, seja feita a tua vontade. Sim, que oração tremenda. É um desafio para nós, discípulos de Jesus, orar dizendo, Pai, que não seja feita a minha vontade no meu coração corrupto, mas que seja feita a tua vontade. E à luz desse texto, eu quero trazer 3 lições importantes a respeito da oração. E a primeira lição importante é que com a oração nós nos entregamos para a vontade de Deus. Os versículos 41 a 42 diz, ele, por sua vez, Jesus, se afastou a cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Como nós dissemos, a vida de oração de Jesus ela é algo constante em seu ministério. Jesus o tempo inteiro orava, Jesus o tempo inteiro estava em comunhão, estava em intimidade com Deus. Não é somente nesse momento de dor, não é somente nesse momento de agonia que Jesus busca a Deus. E essa é uma lição importante, porque muitas vezes nós passamos dias sem estar na presença de Deus. E aí quando a situação aperta, quando tudo fica mais difícil e oramos a Deus, parece que a gente não consegue, não vamos conseguir mesmo ouvir, não vamos conseguir discernir a voz de Deus. Então é importante destacar que o Senhor Jesus, Ele ora o tempo inteiro, e agora nesse momento difícil, ele busca mais uma vez estar na presença do Pai, e essa é uma lição importante, e Jesus exorta os seus discípulos a isso, ele diz, olha, orem para não cair na tentação. E que tentação é essa que o Senhor Jesus está falando para os seus discípulos? É a tentação de negá-lo, é a tentação de negar a vontade de Deus, algo que nós vamos falar um pouquinho ali mais para frente. Jesus, ele sabe muito bem a batalha que iria enfrentar. Ele sabe muito bem o que iria passar, o sofrimento, a dor que ele iria passar. E Jesus escolhe começar a travar essa batalha através da oração. E é importante destacar aqui que Jesus, ele se ajoelha para orar. Por que é importante destacar isso? Porque o costume do judeu na época de Jesus era de orar em pé, olhando para o céu. E Jesus, ele quebra todo esse protocolo e se joga de joelhos no chão. Ele põe o rosto em terra e começa a dizer, Pai, se seja feita a tua vontade em minha vida. Aqui nós vemos total submissão que Jesus, mesmo sendo Deus, tem para com a vontade do Pai. Jesus se submete, coloca o rosto em terra, aceitando a vontade de Deus. E é interessante que Jesus, ele submete à vontade, é obediente à vontade do Pai, até a morte de cruz, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2. Sim,
Essa é uma lição preciosa, de orarmos com o nosso rosto em terra. Não precisa ser literalmente, mas tem que seja de uma maneira conforme o nosso coração. Muitas vezes as nossas orações são orações orgulhosas, orações egocêntricas, aonde batemos a mão dizendo: Pai, eu quero que seja feita a minha vontade. E o Senhor Jesus nos dá uma lição de humildade, prostrado em terra, o Criador de tudo, o Autor da vida, prostrado na terra, orando: seja feita a tua vontade. Veja bem que Jesus está num conflito, um conflito muito grande no coração de Cristo, porque Ele é 100% homem e 100% Deus, e a sua natureza humana agora começa a ficar preocupada, começa a ficar anseio, uma agonia muito grande. Porém, toda aquela intimidade que o Senhor Jesus tinha com o Pai, chega nesse momento crucial, e Ele fala: Pai, seja feita a tua vontade, se possível, passe de mim esse cálice. E que cálice é esse que o Senhor Jesus está passando? Ele está dizendo que é o cálice da ira divina. Jesus sabia que a ira divina cairia sobre ele por causa dos seus pecados. O Senhor Jesus sabia, porque ele levaria sobre ele toda a dor, e ele estaria por um tempo, por causa do nosso pecado, afastado do Pai. É interessante que o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, ele já falava sobre isso, dizendo, lá no capítulo 53, e ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos leva à paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sim, Jesus, mesmo sabendo de toda a dor, de tudo que ele iria passar, ele fala: Pai, seja feita a tua vontade. Ser um discípulo de Jesus, ser um cristão, é ter essa noção, é ter esse entendimento, ter o entendimento que o Senhor reina sobre as nossas vidas. Deus, cumpre-se a tua vontade na nossa vida. E é uma oração muito complicada, é uma oração muito difícil, porque muitas vezes nós só queremos seguir os desejos pecaminosos do nosso coração. Muitas vezes nós só queremos um evangelho, um cristianismo que só venha a nós e satisfaça a minha vontade. E nós aprendemos que através da oração nós podemos entregar a nossa vida. Através da oração, da intimidade com Deus, nós podemos orar: Deus, cumpra-se em nós a tua vontade. A segunda lição que aprendemos a respeito da oração é que através da oração nós somos consolados pelo Santo Espírito de Deus. Versículo 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Enquanto Jesus orava, ele já era confortado. Enquanto Jesus orava, ele já ia sendo consolado por Deus através do seu anjo. Veja bem que o consolo de Deus vem para Jesus no momento de pior agonia, no momento de pior sofrimento. E Lucas, ele faz a questão de deixar isso muito claro. A palavra agonia, nós só vamos encontrar essa palavra no Novo Testamento, nesse texto. Em nenhum outro texto a gente encontra essa palavra. E Lucas faz questão de usar esse termo para mostrar o quão era difícil aquela situação. Nós nunca, jamais, teremos condições de entender aquilo que se passou com Jesus naquele momento no jardim. Como nós cantamos aqui, nós não temos condições de saber o preço pago na cruz. Nós também não temos condições de saber o tamanho do sofrimento, da agonia que Cristo enfrentava naquele momento. Mas naquele momento de grande agonia, o Senhor, o Pai, estava ali com Jesus, consolando. Sim, através da oração, nós recebemos o consolo. Através da oração, nós experimentamos da presença do Pai. E assim temos condições de passar pelas lutas, pelas dificuldades. Sim, ali no Getsêmani, naquele jardim, o Senhor Jesus sofre de grande agonia. O Senhor Jesus sofre de grande pressão. E veja bem que não era a pressão de saber que iria ser açoitado, não era a pressão de saber que ele seria humilhado, não era a pressão de saber que ele seria traído pelos seus amigos. Aquela grande agonia, aquela grande pressão, é porque ele sabia que quando caísse sobre ele o pecado da humanidade, ele se sentiria desamparado por Deus.
E é essa palavra que nós encontramos lá no relato do evangelista Marcos, quando diz que lá na cruz, uma das palavras que o Senhor Jesus grita é: Pai, por que o Senhor me desamparou? Tamanho era o pecado que caía sobre Jesus, o meu pecado, caía tão grande sobre ele, que ele já não conseguia sentir a presença do Pai. E ali, naquele jardim, naquele momento, ele já tinha isso, e aquela agonia era uma agonia grande, era uma agonia que passava toda a compreensão humana. Veja bem que Lucas, sendo médico, ele faz questão de colocar que o suor de Jesus se transformava em gotas de sangue. E esse é um fenômeno que na medicina se chama de diáptise, ou seja, quando um estresse é tão grande, causa um distúrbio mental na mente da pessoa, que o seu suor, que as suas glândulas começam a transpirar sangue. Tremenda era a pressão sobre Jesus naquele momento, tamanho era o estresse. Porém, ele clama: Abba, Pai. Pai, se possível, passe de mim. Aqui a gente vê que já durante a oração de Cristo, mesmo em toda aquela agonia e dor, ele clama: Abba, Pai. E é interessante que essa palavra Abba é uma palavra que, traduzindo aqui para nós, de maneira bem simples, é o nosso papai. Papai, me ajude. É Jesus se colocando numa função de filho, olhando para o Pai: se for possível, passe de mim toda essa dor, mas que seja feita a tua vontade. E ao mesmo tempo que o Senhor Jesus enfrenta tudo isso, através da oração, ele já começa a se sentir consolado. Deus manda um anjo que o consola, que o conforta, e a sua oração muda. Deus, cumpre em mim a tua vontade. Sim, meus irmãos, vivemos dias difíceis, vivemos dias de medo. Eu confesso aos irmãos que tenho medo. Confesso aos irmãos que eu não saio de casa em paz e em segurança. É o tempo inteiro com medo, preocupado. Os números estão aí, as notícias nos deixam preocupados. Mas quando nós nos entregamos a Deus em oração, uma oração constante em intimidade, nós temos aqui na palavra a certeza que nós somos consolados. O consolo é imediato, o consolo é instantâneo, porque, como eu disse, a oração é estar na presença de Deus, e a presença de Deus nos acalma, a presença de Deus nos traz paz, a presença de Deus, fruto de uma intimidade com Deus, nos faz saber que os planos de Deus para nós são os melhores. Mesmo quando tudo em nossa volta caia, Ele mesmo assim Ele está conosco. E é essa certeza que o Senhor Jesus tem. É esse consolo que Ele tem. Não importa a situação, Jesus Ele se sente consolado. Não importa aquilo que Ele vai enfrentar, Ele continua orando e sente o consolo de Deus. E agora Ele pode dar o próximo passo, que é a terceira lição. Com a oração nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Versículos 45 ao 46. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Depois de orar, depois de experimentar do consolo do Pai, o Senhor Jesus se levanta. Pronto, agora Ele está pronto para o caminho que o levaria à cruz. Agora Ele está pronto para o caminho pelo qual Ele teria que trilhar, o caminho pelo qual Ele foi mandado para vir aqui. Jesus nos ensina que no momento de dor, que no momento de sofrimento, a nossa primeira atitude deve ser sempre buscar a Deus. Jesus vai até aquele lugar, um lugar de costume. Tanto é que era um lugar de costume que Judas leva ali os soldados para pegar Jesus, porque Jesus tinha o costume de ir ali orar. Jesus, ele busca o Senhor no momento de luta. E essa é uma lição importante. Quando passamos por lutas, dificuldades, a nossa primeira atitude deve ser orar, entregar a Deus, porque através da oração, quando nós entregamos a Deus, nós somos muito mais que vencedores, nós somos consolados. Como é o primeiro texto que nós lemos aqui para começar o nosso culto: invoca-me no dia da tua angústia, e eu irei te livrar. Sim, quando nós invocamos a Deus no nosso momento de angústia, de sofrimento, Deus Ele nos livra. E é interessante que o consolo de Deus, o livramento de Deus, mas principalmente o consolo, não é uma palavra de consolo de abraço, mas o consolo de Deus, o Paráclitos, é uma palavra de incentivo. É uma palavra que nos faz caminhar, e é isso que Jesus faz.
Jesus se levanta, não para fugir, mas Jesus se levanta para começar o seu caminho até a cruz. Jesus se levanta para poder concluir a sua tarefa, porque Ele sabe que agora Ele não está sozinho, agora Ele está pronto para fazer aquilo pelo qual Ele veio. Sim, a oração nos torna vitoriosos. Quando nós oramos para que Deus cumpra em nós a sua vontade, nós temos já a certeza que não importa o que irá acontecer, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso o apóstolo Paulo nos ensina, que em Cristo nós somos mais que vencedores, porque não existe nada, nem ninguém, que possa nos separar do amor de Deus. Sim, a oração nos torna vitoriosos, porque quando nós oramos e pedimos para que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida, a vontade de Deus ela é sempre boa, agradável, perfeita. Sim, através da oração nós temos intimidade com Deus, e somente através dessa intimidade é que nós podemos orar desse jeito. Veja bem que os discípulos de Jesus, eles não oram. Jesus os exorta a orar, mas a gente vê aqui no texto que quando Jesus olha para trás, ele encontra os 3 dormindo. Lucas, o evangelista Lucas, ele não faz muita questão de focar nesses discípulos. Tanto em Marcos como em Mateus, a gente vê que Jesus por 3 vezes vai lá nos discípulos e Jesus chama a atenção deles, mas Lucas ele não omite esse fato. Ele omite esse fato porque ele quer dar mais ênfase à vida de oração de Cristo. Mas é interessante aqui que ele faz questão de falar que os discípulos estão tão tristes que eles dormem. Estão tão tristes que eles não têm como vencer, como lutar. E porque eles não estavam orando, a gente vê que todos eles caíram na tentação. Qual tentação? A tentação que a gente falou no começo, de negar a Cristo. Quando o cerco se fechou e os soldados chegaram, os discípulos fugiram. Pedro até tentou seguir Jesus de longe, porém, por 3 vezes, ele nega Jesus, como Jesus tinha falado. Se nós não tivermos uma vida de oração, se nós não orarmos, nós também iremos negar a Jesus. Negar com palavras ou negar com a nossa vida. Se não tivermos uma vida de oração, nós não seremos vitoriosos. Sem uma vida de oração, jamais iremos experimentar do consolo que vem de Deus. Esse é o nosso desafio. Para sermos vencedores, precisamos ter uma vida de oração. É isso que eu quero deixar com os irmãos. Nessa conclusão, quero que os irmãos meditem como tem sido a sua vida de intimidade com Deus. Será que você tem buscado o Senhor o tempo todo? Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza? Porque se você buscar somente nos momentos de tristeza, talvez seja muito tarde. Será que quando você passa por um momento difícil, aonde que você tem buscado a solução? Em amigos, em dinheiro, bebidas, drogas? Ao exemplo do Senhor Jesus, nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades, possamos buscar a Deus. Veja bem que no maior momento de agonia na vida de Jesus, ele encontrou consolo, ele encontrou vitória, ele encontrou paz em Deus. Sim, meus irmãos, como é bom saber que não importa esses dias, não importa essas lutas que estamos enfrentando, paz, consolo, força para continuar a caminhar somente em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Deus por isso. Para encerrar o nosso culto, eu quero orar. Feche seus olhos, eu sei que temos muitos pedidos de oração. E ore comigo neste momento. Se eu esquecer de alguns pedidos aqui, eu peço perdão. Mas não deixem de orar por todos os pedidos. Orem, não porque a minha oração é poderosa, não. Mas é a Deus a quem nós oramos que é poderoso e faz um milagre em nossas vidas. Oremos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque, mesmo não podendo ter esse culto ao vivo, nós podemos gravar e transmitir a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina a ter intimidade contigo, que quando temos intimidade, quando vivemos uma vida de oração, nós estamos sempre prontos, ó Deus, a entregar a nossa vida para que cumpra-se em nós a Tua vontade. Obrigado, ó Deus, porque nós temos na Tua palavra a certeza que não importa a luta, não importa o momento de agonia, nós somos consolados através do Teu Santo Espírito. Obrigado porque pela Tua palavra nós temos a certeza que em Ti nós somos mais do que vencedores. E que nada nem ninguém pode nos separar do Teu amor. Nem uma pandemia, nem a morte, nem nada pode nos separar de Ti. Pedimos perdão
porque muitas vezes, ó Deus, nós não estamos te buscando. Perdão, ó Pai, porque a oração, a intimidade contigo está longe das nossas prioridades. Nos perdoe porque muitas vezes nós só lembramos de te buscar quando chega no domingo. Nos perdoe, ó Pai, porque quase sempre tiramos o Senhor do centro das nossas vidas. Pedimos a Deus que o Senhor dê fome e sede de Ti, que possamos, ao exemplo de Cristo, ter uma vida de oração, uma vida de intimidade, e que possamos orar como Cristo orou, dizendo: cumpra-se em nós a Tua vontade, Senhor. Pedimos a Deus pelos enfermos da nossa igreja, pelo Chiquinho que está internado, pela Dorcas, ó Deus, que perdeu a mãe nesses dias. Traga consolo, Pai, àquela família, ao irmão da Dorcas, o Eliel, que também está internado por causa da Covid. Lembramos, ó Deus, da família do Erasmo, que perdeu hoje, ontem, o seu Joaquim faleceu. Louvamos, ó Deus, pela vida do seu Joaquim. Traga conforto, ó Deus, a essa família. Pedimos, ó Deus, pela irmã do Erasmo, a Elisa, que está internada. Cuide dela ali, ó Deus, dos médicos que estão cuidando dela. Cuide, ó Deus, dos demais enfermos da nossa igreja, Dona Dalzira, tantos outros que carecem, ó Deus, de Ti. Cuide, ó Pai, daqueles que estão passando, aquelas famílias que estão passando com o problema do Covid. Algumas famílias com entes queridos internados, outras famílias que perderam os seus entes queridos e nem podem fazer um velório. Que somente o Senhor, que é o Deus da consolação, pode trazer cuidado, ó Pai. Cuide, ó Deus, dos nossos empregos. Possamos ter a certeza que o Senhor é que vai nos sustentar. Não deixe faltar o pão em nossas casas, ó Pai. Cuide, ó Deus, da nossa igreja, dos nossos familiares. Cuide, ó Deus, da nossa cidade, do nosso mundo. É em nome de Cristo que oramos. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe. Não deixem de orar. Não deixem de buscar em ter intimidade com Deus. Porque somente através da intimidade com Deus nós podemos passar com tudo isso, sendo mais que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Um forte abraço e até mais.